O que dizer sobre o íntimo de um ser humano? O que de fato nos define? O que define a formação do caráter? A composição mental de uma pessoa seria resultado do meio onde fora criada, das situações a que for exposta? A linha tênue que separa a sanidade da loucura poderia ser rompida pelas nossas experiências vividas? Eu não tenho a resposta para tantos questionamentos. Afinal, nenhum de nós pode dosar os estragos que apenas uma palavra infeliz, uma atitude impensada, poderia causar no íntimo de uma pessoa. Olá, eu sou a Ana Lu. Sejam muito bem-vindos ao canal Contactuando. Se inscreva, deixe o like, me siga pelo Instagram e nos envie a sua história também, pois todos temos uma história para contar. Fiquem comigo e vamos ao primeiro relato do canal. Quem nos conta é a filha número 3 de 12 irmãos. Darei como início do relato o ano de 1930, quando meu pai tinha por volta de 12 anos de idade. Eu não saberia dizer se a dificuldade moral de meu pai veio como herança de meu avô, como um padrão de referência ao qual fora submetido em sua vida até aquele momento, ou ainda em uma terceira hipótese, por algum desvio de caráter patológico, uma doença mesmo. Minha avó experienciava as mais diversas humilhações e torturas psicológicas com meu avô, as quais eu chamaria como inimagináveis. Meu avô atingiu o auge de sua maldade quando levou a amante para morar na casa onde vivia com a família, minha avó e meu pai. Minha avó era obrigada por ele a permanecer no recinto. Dormia ao lado da cama do casal, que outrora fora sua, em uma esteira no chão, vendo e ouvindo tudo. As sessões de tortura eram diárias. Estava gritando por dentro, destroçada, humilhada e enlouquecendo. Meu avô havia conseguido ultrapassar o limite de sua sanidade mental e, tomada pelo desespero, querendo se livrar das dores e das humilhações, ingeriu veneno, uma mistura de soda cáustica com pó de vidro. E qual o resultado disso? Não foi a morte imediata. Sua agonia se intensificou. Passou a sofrer com dores terríveis em seu estômago, vômitos com sangue e até mesmo pedaços de seu estômago se desfazendo. Ela não foi socorrida e tampouco buscou ajuda médica em momento algum. E não podendo mais se alimentar, foi definhando dia a dia. Transformou-se em uma figura cadavérica aterrorizante. Meu pai passou a sentir medo da mãe. Ela, em seu desespero no leito, gritava pelo nome do filho, e ele, com medo, olhava a mãe pelo buraco da fechadura da porta, mas não tinha coragem de entrar no quarto para ajudá-la. Meu pai contava que quando ela chamava por ele, corria em volta da casa muitas vezes, com as mãos tampando os ouvidos sem saber o que fazer. Meu avô, diante da situação caótica instalada ali, decide fugir com a amante, abandonando a esposa agonizante e o filho, uma criança de 12 anos de idade. Um pequeno questionamento diante do caos.
O que seria do emocional dessa criança? Como estes fatos o atingiriam? Seria humanamente possível sair ileso de tantos traumas com tão pouca idade? Meu pai, a exemplo de meu avô, também decide fugir, abandonando a própria mãe, sem olhar para trás. Como não tinha dinheiro algum, caiu na estrada, caminhando por 3 dias, sujo e com fome, até chegar na cidade onde residia sua única irmã, que era casada. Ela o abrigou, porém, nenhum dos dois voltaria para saber o que aconteceu com a mãe, sequer onde seus restos mortais foram sepultados. Seria uma página virada em suas vidas. Conseguiu seu primeiro trabalho por volta de 14 anos e aos 19 já era encarregado em uma fábrica, onde conheceu uma jovem alegre, meiga e ingênua, aquela que viria a ser minha mãe. Minha mãe me contava que meu pai era o moço mais bonito da fábrica, alto, com lindos cabelos negros e cachos que caíam sobre seus olhos. E era o chefe, cobiçado por todas as moças. Não demorou para que se aproximassem e se apaixonaram. Ele pediu minha mãe em namoro para meus avós, foi muito bem recebido e aceito. Era um homem extremamente cativante e envolvente, a tal ponto que meus avós também se encantaram com ele. E por mais estranho que possa parecer, por ser uma época de muito conservadorismo, não fizeram objeção quando meus pais decidiram se amaziar, o que aconteceu em pouquíssimo tempo. Minha mãe, cegamente apaixonada e ingênua por sua pouca experiência, não percebeu os sinais de que sua vida não seria fácil. Sua saga estaria apenas se iniciando. Os primeiros indícios eram sutis, agressões veladas. Não demorou para mostrar o seu lado possessivo e doentio, evoluindo rapidamente de beliscões para o extremo de furar seus braços com uma tesoura, apenas por ter vestido uma blusa regata. Peça esta que nunca a viu usar em toda a sua vida. Só depois eu fui entender o porquê. Como já era esperado, ela logo engravidou de seu primeiro filho, uma menina que viveria poucas horas. E curiosamente meu pai a batizou com o mesmo nome de sua mãe, a quem abandonara há muitos anos atrás. Não tardou a segunda gestação, um garotinho, a quem chamarei de segundo. O bebê era a alegria da casa, muito inteligente. Minha mãe esperava por meu pai no portão, com ele nos braços, diariamente. Todos os dias, meu pai trazia uma balinha para ele. Mesmo quando não tinha dinheiro, sempre dava um jeito. Pedia uma moedinha para algum colega do trabalho. Era um ritual para meu pai e para o bebê também. Porém, outra fatalidade aconteceria. Com mais ou menos 1 ano e meio de idade, ele adoeceu e veio a óbito. A morte dessa criança foi muito dura para meu pai. Minha mãe me contava que sabia quando ele chegava no portão, pois urrava como um animal ferido. Ela podia ouvir o seu choro e desespero de dentro de casa. Isso me faz pensar que as pessoas se perdem em suas dores e vicissitudes, que as pessoas se transformam em decorrência de suas experiências vividas e que, infelizmente, nem todos se transformam para melhor. Acho que foi exatamente o que aconteceu com meu pai. A dor pelas perdas iam deixando suas marcas visíveis em minha mãe, que já não possuía mais o vício de uma jovem menina
no auge de seus 15 anos de idade. Nesse período, meu pai ingressou no quartel. Ele ficava fora a semana toda, vinha todos os finais de semana. Minha mãe engravidou de mim e quando nasci, meu pai veio me visitar. Minha mãe dizia que estava tão feliz com a minha chegada que decidiu não voltar para o quartel. Ele desertou. E como já era esperado, foi punido. Ficou detido por alguns meses. Eu fiquei um tempo reinando em casa, como filha única, mas logo perdi o trono. E lá estava minha mãe, grávida novamente. Outro garotinho. Me recordo bem de minha mãe o alimentando com caldinho de feijão e arroz. Era tão pequenino, tão frágil e também sucumbiu aos 7 meses de vida. Os demais filhos foram chegando ano a ano. O 11º filho sequer chegou a ir para casa. Ficou hospitalizado e alguns dias após foi a óbito também. O 12º filho foi entregue à minha mãe para que ela criasse, assim que ele nasceu. Eu não saberia precisar quando tudo começou a mudar. Acredito que até os meus 4 anos de idade, meu pai me tratava com carinho. Tenho boas recordações de quando me levava para pescar. Era emocionante para mim. Me lembro que minha mãe preparava uma marmitinha com arroz, feijão e ovo frito. Colocava em uma latinha de aveia para ficar mais fácil aquecer na fogueira. Ele pescava os peixes e os temperava e preparava na beira do rio mesmo. Me sentia importante, amada por meu pai. E tudo mudou. Creio que tinha uns 5 anos. Um dia chegou em casa acompanhado de um amigo. Acho que deveria estar alcoolizado. Me pegou no colo e me sentou sobre a mesa da cozinha. Encheu um copo grande. Acredito que uma mistura de pinga, limão e açúcar. E me obrigou a beber. Me embriagou. Dizia com uma voz imponente: bebe. E a cada vez que repetia a ordem para eu beber, me estremecia, me causava arrepios. Eu senti muito medo. Nunca tinha me sentido assim na presença de meu pai. Eu não me recordo de mais nada. Apaguei. Acho que desmaiei, acordando depois em minha cama. Isso foi um trauma para mim durante toda a minha vida. Eu me esforcei muito para lembrar o que mais aconteceu ali, mas nunca consegui. Ficou uma lacuna em minha mente. Tudo se transformou em nossa casa. Os domingos passaram a ser o dia das surras em minha mãe. Não bastasse as dificuldades financeiras e as privações em que vivíamos, era uma vida muito difícil. Faltava o mínimo que uma família precisa para viver com dignidade. E em uma tentativa de mudar este quadro de dificuldade financeira, minha mãe começa a fazer crochê para vender. Ela fazia peças lindíssimas e logo começou a receber encomendas maiores. Ela estava radiante, pois poderia comprar coisas para suas crianças, ela pensava. Mas não ocorreu como planejado, pois meu pai passou a ficar com todo o dinheiro que ela ganhava e permanecemos na mesma dificuldade. Me recordo bem que ele fazia planos com os futuros salários que os filhos receberiam quando começassem a trabalhar. Dizia que seria o administrador, que toda a renda que entrasse em casa, ele tomaria conta. A cada dia que passava, ia se aprimorando no que fazia de melhor, maldades. Então comprou um chicote,
e fazia questão de usá-lo em qualquer pessoa que ousasse desobedecer alguma determinação sua. Nesta ocasião, ele trabalhava em uma empresa que prestava serviços públicos e chegou a açoitar um funcionário que estava sob a sua chefia, por encontrá-lo cochilando. Tínhamos um cachorro de estimação que ficava o tempo todo acorrentado no fundo do quintal. Este cão também foi açoitado, até o ponto de precisar ser sacrificado. O cão enlouqueceu de tanto apanhar na cabeça. Definitivamente o mal havia se apoderado dele. Era sua melhor companhia na vida. Ele tinha o poder de causar impacto, pavor e medo nas pessoas. Em casa, acreditávamos que tivesse algum pacto maligno, pois ninguém ousava enfrentá-lo. Ele tinha fogo nos olhos. Quando completei 12 anos, recebemos mais 3 membros na família, ou seja, aqueles que viriam a ser suas próximas vítimas. 3 irmãos menores de minha mãe, um garoto com 7 anos, uma menina com 12 e uma com 14. Meus avós maternos faleceram e os 3 foram recebidos em uma casa onde sofriam maus tratos. E olhem a ironia do destino. Foram tomados por meu pai como tutor legal. Nessa ocasião, minha mãe estava trabalhando fora. Minha tia mais velha logo foi empregada em casa de família. Eu e minha tia do meio, com a mesma idade, cuidávamos de toda a criançada e da casa. Minha tia mais velha andava triste e muito calada, e eu desconhecia o motivo, até o dia em que adentrou em casa correndo e chorando, e me confidenciou que meu pai a havia beijado à força, mas pediu segredo e nunca contamos para ninguém. Já com seus 15 anos, conheceu um rapaz de quem gostou e queria namorar com ele. Foi pedir a autorização de meu pai, que era seu tutor legal. Ele, tomado por uma fúria descontrolada, a ameaçou com um revólver, chegando mesmo a encostar a arma em sua cabeça. Após este episódio, ela foi trabalhar como de costume, como se nada tivesse acontecido, e pediu a ajuda de sua patroa. Contou-lhe tudo o que havia acontecido e ela a abrigou em sua casa. E minha tia nunca mais voltou, nem mesmo para buscar seus poucos pertences. Com 17 anos, ela se casou com este rapaz. Infelizmente, minha tia do meio não teria a mesma sorte. Eu e minha tia do meio, ao completarmos 15 anos, começamos a trabalhar em uma fábrica, juntas. E como meu pai havia previsto anos atrás, era o administrador de toda a renda que entrava em casa. Tudo ia para o seu poder. O salário da minha mãe, o meu e o de minha tia. Não podíamos comprar uma bala sem pedir a sua autorização. Nos dias de pagamento, ele ia até a fábrica receber o nosso salário em mãos. Minha tia sempre teve a saúde frágil e delicada. Adoeceu. Eu não me recordo o que houve, mas foi afastada do trabalho por anos. E nesta mesma ocasião, meu pai também se afastou do trabalho. Me recordo bem que no dia das consultas da perícia, ele fazia de tudo para ficar mal e conseguir continuar afastado do trabalho. Não poderia ter sido mais oportuna esta coincidência. Eu chegava por volta de 16h30 da fábrica e não podia entrar em casa.
era despachada do portão mesmo, junto com as crianças maiores. Ele me mandava ensinar as crianças a andar de bicicleta diariamente. E só era permitido que retornássemos para casa próximo do horário de minha mãe chegar do trabalho, por volta das 19 horas. Ele ficava em casa todo esse período com minha tia e as crianças menores. Quando completei 17 anos, tive que sair desse emprego, pois tinha atingido a idade limítrofe permitida. Logo arrumei outro trabalho em um hospital, no setor de pediatria. Aprendi todo o serviço e me tornei atendente de enfermagem. Minha tia, por sua vez, permanecia afastada do trabalho. E sem motivo aparente, ela começou a ter umas crises horríveis. Seu corpo todo se enrijecia, seus olhos viravam e ela se debatia. Meu pai a medicava por conta própria com um comprimido grande, todos os dias. Minha mãe, achando estranho, perguntou sobre a medicação, para o que seria. E ele disse que era para minha tia parar de urinar na cama. Sim, até aquela idade ela urinava todas as noites na cama. Minha mãe inocentemente acreditou em sua explicação. Minha tia era uma moça muito bonita, de pote esguio, e estava perdendo suas roupas. Sua cintura estava larga, grossa. Minha mãe deduziu que deveria ser por conta de seus problemas na bexiga. Em uma manhã, antes de minha mãe sair para o trabalho, minha tia teve uma de suas piores crises. Minha mãe ficou apavorada. Minha tia ficou roxa. Minha mãe achou que fosse morrer. Então, me mandou atravessar a rua e chamar uma vizinha de mais idade, mais experiente, para ajudar. E a vizinha viu o que ninguém tinha visto. A doença da minha tia era a gravidez e em estado adiantado. Ela estava em trabalho de parto. Minha mãe imediatamente a levou para o hospital, mas ainda sem raciocinar direito. Estava perplexa. Como ela poderia estar grávida? Na época, era de praxe um religioso visitar moças solteiras que ficavam grávidas e iam para o hospital ganhar seus bebês. Assim que meu pai soube, foi para o hospital rapidamente e, chegando lá, sussurrou nos ouvidos de minha mãe: quando o padre passar, conte o milagre, mas não conte o santo. Diga que ela tem um noivo e que vão se casar. Minha mãe flutuou de seu corpo. Neste exato momento, ela entendeu quem era o pai da criança. E ouviu de meu pai que estava apaixonado por minha tia. Ele disse que havia tentado evitar que minha mãe soubesse, que o comprimido que dava para ela todos os dias, na verdade, era para abortar a gestação e que, lamentavelmente, não havia surtido o efeito esperado. Mas não, a verdade é que veio à tona. A vida se encarrega de mostrar a verdade para a gente. E sim, o remédio surtiu algum efeito. O bebê era enorme, tinha muitas dobras de tão gordinho. Eu o vi pelo vidro da maternidade. Porém, nasceu com sérios problemas para respirar. O veneno havia prejudicado a formação de seus pulmões e faleceu algumas horas após o seu nascimento. Minha tia se recompôs para sepultar seu bebê e voltou para a nossa casa, tendo que suportar o desprezo de minha mãe e o meu também. Mas
agradeço a Deus por termos recuperado eu e minha mãe a razão e feito as pazes com ela. Minha tia foi, na verdade, mais uma vítima daquele homem. Mudei de setor no hospital. Fiz amizade com uma moça e acabei conhecendo seu irmão, que gostou de mim e queria me namorar. Eu pensei que seria bom, uma maneira de poder fugir daquele cárcere em que vivia. Meu pai ficou possesso, mas eu já tinha idade para namorar. Na verdade, já estava passando da idade. E ele, pela lógica, não teria motivos para me impedir. Porém, sempre que podia, dizia que odiava meu namorado. Ficamos noivos, rapidamente. Era dezembro e marcamos o casamento para um ano à frente. Nesta ocasião, eu estava com 19 anos. Convidei minha tia para ser minha madrinha. Acreditei que ficaria feliz, pois após o sepultamento de seu bebê, sua luz se apagou e uma tristeza muito grande tomou conta dela. Nunca mais a vi sorrir de verdade. Estranhamente, ela recusou meu convite, mas não me esclareceu muita coisa. Apenas me disse que ficaria lisonjeada, mas que infelizmente não poderia estar presente comigo neste dia tão importante e especial para mim. Era dia 24 de dezembro de 1959. Me lembro muito bem, como se fosse hoje. Fomos eu e minha mãe à cidade comprar uns presentinhos de Natal. Eu queria comprar algo especial para dar a meu noivo. Minha tia não quis nos acompanhar, estava indisposta. Mal chegamos no centro da cidade, meu tio, irmão da minha mãe, chegou atrás, pedindo que retornássemos imediatamente, pois minha tia não estava nada bem. Chegando em casa, constatamos que estava completamente cega. Fomos para o hospital imediatamente, eu como sua acompanhante. Ficamos por horas aguardando atendimento médico e nada era feito. Então pedi à recepcionista para fazer uma ligação. Liguei para meu pai e contei como estávamos largadas ali. Ele imediatamente pediu para que a colocassem em um quarto particular. Ele iria pagar o atendimento. Fomos acomodadas prontamente e iniciaram-se os exames. Enfim, o dinheiro que tirou por anos de todos os membros da família serviria para ajudar alguém. No dia seguinte, o médico veio comunicar que a infecção de urina havia envenenado o sangue dela, que estava em estado grave e não havia mais nada que pudesse ser feito. Que dia horrível de Natal! Nenhuma medicação aliviava suas dores. Estava gemente e confusa. E assim permaneceu até a madrugada do dia 28 de dezembro, quando despertou, lúcida e sem nenhuma dor. Tudo havia cessado, como por um milagre. Meu pai estava com ela de acompanhante, então pediu a ele que levasse minha mãe e eu. Queria falar conosco, se despedir. Porém, fez uma recomendação curiosa, que fôssemos antes das 11 horas da manhã. Ela disse que iria partir antes das 11 da manhã. Meu pai atendeu prontamente o seu pedido. Mandou um táxi nos buscar em casa. Chegamos por volta de 9h30 no hospital. Pediu perdão por ela e principalmente por meu pai. Pediu que cuidássemos uns dos outros.
como é possível alguém conhecer o momento da própria morte? Não demoramos muito ali, voltamos para casa e às 10h40 da manhã ela partiu desse mundo, tão jovem e com tanto sofrimento catalogado. Meu pai lhe deu um enterro com tudo de melhor, se é que pode-se dizer isso numa circunstância dessas. Comprou um caixão branco e a vestiu com um vestido de tafetá luxuoso, como se fosse uma noiva. Ela estava linda, parecia sorrir. E em meio a tanto sofrimento infligido a outras pessoas, a maldade prevaleceu naquele homem. Tivemos uma discussão, que na verdade nem sei como se originou. Ele me bateu tanto, arrancou tufos do meu cabelo enquanto batia minha cabeça contra a parede. E meu noivo, vendo a situação em que eu me encontrava, resolveu antecipar o nosso casamento. E em maio de 1960 nos casamos. Eu me libertei, porém os demais permaneceram debaixo de seu chicote e da bainha de facão, que também passou a ser um instrumento de tortura em suas mãos. Alguns anos se passaram. Meu tio, aquele que fora morar conosco há anos atrás, já se encontrava com 18 anos nesta ocasião. Trabalhava na prefeitura da cidade, de serviço braçal, abrindo valetas. Teve uma discussão com um de meus irmãos, coisa boba. Meu pai chegou do trabalho e meu irmão foi se queixar com ele, que prontamente e prazerosamente foi punir meu tio. Ordenou que retirasse a camisa e se abaixasse como de joelhos para receber a correção. O surrou com a bainha de seu facão, deixando vergões horríveis em suas costas. Meu tio, a exemplo de sua irmã, agiu como se estivesse tudo normal. No dia seguinte, como de costume, saiu para trabalhar e, como sua irmã, nunca mais voltou, deixando para trás sua bicicleta e até seu pagamento do mês, que meu pai ia todos os meses junto com ele receber, e que após seu suposto desaparecimento, que na verdade fora sua fuga, ainda tentou receber este dinheiro. Se dirigiu até a prefeitura, porém não obteve sucesso. Este dinheiro não lhe fora entregue pela prefeitura. Minha mãe, aos 47 anos, teve um derrame cerebral, ficando muito sequelada. Acredito que essa doença precoce tenha sido em decorrência de tanto sofrimento. E aos 51 anos, ela nos deixou. Logo em sequência ao seu falecimento, meu pai colocou nossa casa à venda e todos os filhos assinaram, na crença de que cada um receberia a sua parte nessa venda. E isso nunca aconteceu. Mais uma vez, ele se apoderou de tudo. Passado alguns anos, meu irmão de número 6 fora assassinado a pauladas na saída de um bar que frequentava. Ele tinha problemas com bebida. Meu pai ameaçou aquele que teria sido o mentor da emboscada e, curiosamente, este homem apareceu morto. Porém, nada de concreto foi encontrado para acusar meu pai. Apenas especulações. Após a morte de meu irmão, meu pai foi adoecendo. Também teve um derrame. Porém, se recuperou muito bem, ao contrário de minha mãe. Viveu bem por mais alguns anos,
mas um segundo episódio acabou o deixando acamado e dependente. Eu planejava levá-lo para cuidar em minha casa, pois quem iria querer ajudá-lo? Quem iria querer cuidar dele? Afinal, ao longo de sua vida, ele só cultivou ódio nas pessoas. Mas o que prevaleceu não foi a minha intenção, e sim a vontade do Pai. Ele encerrou seu ciclo de vida em um leito de UTI, respirando com a ajuda de aparelhos e cheio de feridas profundas espalhadas por seu corpo. E este relato se encerra aqui. Que história pesada, meu Deus! E quem somos nós a julgar? O que teria levado este homem a cometer tantas atrocidades ao longo de uma vida toda? Eu não sei. Deixem o comentário de vocês. Comentem com todo respeito a essa querida que me deu o privilégio de poder contar um pedacinho da história de vida dela. Ela tem muitas outras histórias lindas para contar de superação, quem sabe num outro vídeo. A você, amada, meu muito obrigada de todo o coração por me entregar a história da sua vida. Deus abençoe. E Luiz, o Minion, que eu vou mostrar. Esse aqui, essa linda que me deu essa história, me deu esse Minion. Foi um mimo que ela comprou pra mim, ó. Ele tá aqui, viu? Ó. Muito obrigada, viu? E ele tá aqui, ó, olhando pra mim enquanto eu tô aqui falando com vocês. Muito obrigada, querida, a vocês todos que ficaram comigo até aqui. Meu muito obrigada também. É uma história um pouco longa. Eu tentei elaborar o texto com a maior riqueza de detalhes possível. Eu espero que vocês reflitam bastante. Essa é uma história a se refletir bastante nas condutas que nós tomamos nas nossas vidas diariamente. Enfim, muito obrigada. Comentem, interajam com a gente aqui nesse vídeo. Eu sei que é uma história muito pesada, muito difícil, mas eu espero por vocês no próximo vídeo do canal. Nos envie a sua história também. O meu e-mail está aqui embaixo para vocês enviarem a história de vocês aqui para mais pessoas conhecerem. Tá bem? Tchau!